eu acho que o que me ajudou a chegar nesse momento da faixa preta não foi nenhuma expertise maluca em si em relação àquela hack de tráfego, fazer aqueles lançamentos gigantes. O público nosso é bem pequeno, mas o que eu acho é gerar valor de conteúdo mesmo. Isso não é jargão. Quando falam cria conteúdo, conteúdo é importante, etc. Não é jargão. Crie coisas que realmente façam diferença, porque às vezes você olha um Nutella ali, dá vontade de chorar, aquilo não vai enriquecer nada na vida das pessoas. Eu acho que se a pessoa conseguir trabalhar muito firme no conteúdo e alinhar isso com quem ela quer alcançar, eu acho que faz diferença. Opa, aqui é o Érico e bem-vindo a mais uma gravação do podcast Faixa Preta. Um podcast onde eu entrevisto um aluno da Fórmula que no ano, nesse caso, nessa edição, nessa temporada, no ano de 2020, no ano que a gente está gravando, já fez mais de 2 milhões de reais em lançamentos. E hoje eu tô aqui com o Wesley. Tudo bom, Wesley? Wesley Williams. Parece um nome de um ator de Hollywood, no caso, né? Tudo bom? Fala, Érico, beleza? Tudo em ordem, mega prazer estar aqui contigo. Total. E mega prazer também por ter me tornado um faixa preta também, Total. né? Todo o pessoal fala que o nome que começa com as 2 letras é muito forte. Sylvester Stallone, Wesley Williams. Então, o seu nome, sua mãe queria que você fosse um grande ator ou esse é o sobrenome da sua família mesmo, Williams? Cara, na realidade, foi mais ou menos assim. Meus avós eram de sítio, minha mãe de sítio, e o meu pai queria que fosse o Wesley Williams, e quando eu nasci ele registrou e falou, registrei, agora não tem mais volta, e a minha mãe chorou uma semana por causa do nome. Falou, meus avós nunca vão poder falar o meu nome, e realmente nunca conseguiram. Ai, era uma loucura, né? Mas ó, dito tudo isso, Wesley, antes de começar, deixa eu te fazer aquela pergunta que eu sempre faço. No ano de 2020, você faturou mais de 2 milhões de reais em lançamentos digitais? Sim, senhor. Yes, sir. Então é isso aí, faixa preta. Começamos essa jornada. Vamos tentar entender como é que isso aconteceu. E eu sempre começo perguntando, cara, como é que você se deparou com o meu conteúdo? Qual foi o ponto inicial dessa jornada? Vamos lá. Eu comecei nesse mundo de curso online já faz um bom tempo, né? Mas eu sempre quis dar um jeito de dar escala, conseguir vender mais, como qualquer outro empreendedor. E então, eu acho que desses faixa pretas aqui, eu também sou daquela turma que é dos bem antigos, mas acabou virando faixa preta só agora. Eu sou da Fórmula 3, cara. Isso é 2016, 2015? Acho que 2013. Cara, Fórmula 3. Ó, só pra você ter uma ideia, 2013. o meu companheiro de evento ao vivo, e que eu ficava tirando várias dúvidas dele, várias, inclusive pelo Messenger do Facebook, eu tenho até histórico, até hoje, era o nosso querido amigo Mário Vergara, inclusive. Sério? Você fez da mesma turma do Mário? Sou da turma do Mário. Você começou com o Mário, hoje o grande empreendedor digital. Que louco, cara. E como é que, antes de você entrar para a Fórmula, já em 2013, no caso, então bem veterano, como é que você me conheceu? Era naquela época, como é que se conheceu o Érico naquela época? Eu fico pensando. Bom, foi anúncio, foi recomendação, foi... Eu acho que foi anúncio. Eu acho que foi... Eu estava começando a procurar formas realmente de tentar vender mais. De forma digital. E pelo que eu lembro foi... Eu acredito que foi anúncio. Sinceramente, eu não tenho muita certeza. Mas você lembra como é que de participar do lançamento? Mas o que? Eu te interrompi. Mas o que eu lembro daquela época, e olha, hoje em dia isso é muito mais potencializado, né? Mas eu lembro que naquela época o que me fez assim contratar de uma forma muito clara e falar, eu quero entrar nessa parada, foi por causa dos depoimentos. Porque, assim, eu sou da área de TI,
esse pessoal da área de TI gosta de ficar pesquisando a vida dos outros, ficar entendendo mais tudo o que está acontecendo e ver se não tem nenhuma pegadinha e toda aquela história, né? Naquela época, o seu principal slogan, né? Era 100 mil reais venda um ano em 7 dias, alguma coisa assim, né? Um ano de vendas em 7 dias. Não era 6 em 7, né? Não era 6 em 7. Era um ano de vendas 7 dias, então comecei a pesquisar e uma das coisas que eu pesquisei bastante na época era o YouTube. E daí, quando eu comecei a fazer as pesquisas, era só depoimento positivo. E aí eu falei assim, olha, se essa parada não der certo, mas só de eu ter uma forma de ter depoimento dessa forma, para mim já valeu o negócio, porque eu fiquei impressionado, né? E hoje em dia a gente vê podcast, a gente vê um monte de coisa que torna-se, vamos dizer, a fórmula inquestionável, né? Naquela época, você já pegava muito forte, hoje está muito mais amplificado tudo isso, mas eu lembro que isso ficou bem na minha cabeça. Eu pesquisando, eu lembro que falei com o Alfredo, que trabalha comigo até hoje, com a minha esposa, eu falei, puxa vida, cara, não é possível que não tenha ninguém falando mal desse cara. Todo mundo feliz ali. Então, foi muito top. Que massa. Então, você entrou na fórmula de lançamento e eu acho que se você procurar, você vai acabar achando alguém falando mal de mim, como falando mal de qualquer pessoa, né? Dito tudo isso, por quê? Porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta, é normal, isso é que nem time de futebol. Dito tudo isso, não é que nem time de futebol, não, mas enfim, tem também, né? Não é uma coisa 100% pura, não. Mas mesmo assim, no caso, você acabou dando um voto de confiança, provavelmente o saldo foi mais positivo que negativo, de gente falando bem e tal. Principalmente naquela época, eu tinha uns... Naquela época era zero falando mal. Tinha uns haters, não, hater era a palavra errada, tinha umas pessoas que achavam que eu era maluco, que eu era o cara querendo dar golpe, ou... Enfim, que era bem agressivo mesmo, né? Mas depoimento em vídeo, pelo menos quando eu entrei, era zero. Você era, assim... um santo. Naquele momento, naquela fotografia, você pegar o snapshot ali daquele momento, era um santo. Tá. Obviamente que o mundo passa e sempre tem hater, coisa de lá e pra cá, pra todo mundo, e é impossível não se ter. Mas o saldo, sem dúvida, é muito mais positivo do que negativo. Eu fico pensando se até Jesus Cristo, John Lennon, não que seja... Pois é. Não tô comparando os dois, tá? Mas são dois figuras emblemáticas, cada um na sua área. Gandhi... tiveram os seus, quem sou eu para não ter uns meus, né? Dito tudo isso, eu sempre procuro entrevistar também os meus casos de sucesso, por que não contar as histórias, né? E engraçado que você está vivendo uma das coisas que provavelmente você te inspirou a entrar na fórmula. Algumas pessoas podem ser que se inspirem também nesse processo de ver essa entrevista. Uma vez dentro da fórmula, sentado, você conhecia o Mário Vergara, você tirava dúvida com ele, assim, você sentava do lado dele, como é que era isso? Eu tirava as dúvidas dele, sentado junto com ele, e eu lembro que na época teve a opção de a gente aplicar para o Plat. E eu lembro que o formulário estava no colo dele e tinha um no meu, e ele falou, cara, eu vou. Eu falei, eu vou pensar, e não entrei. Nossa. E depois, quando ele entrou, ele falou, cara, dá um jeito de entrar nessa parada porque vale muito. E quando ele lançou a primeira versão dele, ele falou, cara, eu não tô acreditando, nem eu tô acreditando no que eu vendi aqui. Então foi bem bacana aquela época, de uma forma ou de outra. Não me engano, daquela aplicação ele entrou no Platinum, que às vezes chamava Platinum, às vezes chamava Titânio, na época tem os metais era uma preciosos. Coisa assim. Mas enfim, e eu acho que ele acabou liderando um primeiro 7 em 1 daquele grupo, que na época era R$1 milhão em um dia. Então até hoje ele tá lá, faz alguns anos. Ele e a família, né? Ele trouxe a Poli, o Pedro, que na época nem existia o tal do Sobral. Tal do Sobral, né? O Sobral é um ícone agora, né? E na época eu acho que ele nem devia saber o que era a fórmula. Dito tudo isso, como é que foi a sua jornada na fórmula? Você entrou faz um tempão, e aí, o que aconteceu? Vamos lá. Pode parecer uma coisa ligeiramente complicada, mas eu fui. E eu acho que eu sou um dos únicos casos, eu posso estar enganado, mas eu acho que eu sou um dos únicos casos na fórmula
que eu fiz basicamente um 6 em 7 naquela época e eu desisti da fórmula. O que aconteceu? Na realidade, acho que era um momento de vida, eu tinha algumas coisas em relação à parte de saúde e tudo mais, e naquele momento eu não estava aguentando, na realidade, seguir aquela, vamos dizer, a pilha, né, de tá aquela história, né? Pra fórmula dar certo, não existe. Eu ia falar, não existe fórmula mágica, mas não existe algo que você faz assim e tudo dá certo. Você tem que ter empenho, as coisas funcionam desde que você faça tudo certinho. E no momento que eu tava naquela vida, eu não tava conseguindo entrar nessa pegada, entendeu? Tava me mudando, eu tive problemas de depressão, problemas de saúde, eu não podia sair do mercado, eu tava muito instável, então eu não conseguia fazer nada com consistência. Então naquele momento eu falei, eu vou começar a usar alguns princípios da fórmula para montar o meu site e vender assinaturas, né? Então, a partir daquele momento eu acabei tomando aquele outro caminho, porque eu vou ser bem honesto também. Eu acho que foi algum tipo de crença limitante, sabe? Que dizem que você coloca na cabeça, não, acho que isso não é para mim agora. E acabei não entrando, não continuando. Simplesmente é muito então, louco. Você fez seu 6 em 7 no seu qual lançamento? Em qual tentativa, né? Em qual... Eu acho que foi no segundo, No segundo, então, no primeiro. No segundo você já tinha feito seu 6 em 7. E foi o produto, você lembra qual era? E quando foi isso? Lembro. O produto era um curso de PHP, uma linguagem de programação. Curso de PHP, linguagem de programação web, inclusive, né? Isso. Então você fez um curso de PHP, fez seu 6 em 7. E aí, problema de saúde, tempo, você achou que deu trabalho, não sei o certo, decide que não é para você e você para de fazer. Que aconteceu a partir daí? Eu comecei a investir em algo que eu pensei que era mais light. Vou ser muito honesto com você. Eu acho que é massa dessas... É muito surreal para mim poder identificar um cara que chegou ao final da faixa preta. E a faixa preta, ela é menos... As pessoas acham que é menos... Tem um gráfico que as pessoas veem assim, sucesso é isso aqui, ó. A gente acha que sucesso é isso aqui, ó. É uma linha... reta, né? De A para B, é uma linha reta, A para B. E, na verdade, A para B. Tem um A e tem um B. E aí, na verdade, o que a gente vê é que o sucesso é mais ou menos isso aqui, ó. Você vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. E eu acho que o mais legal dessas entrevistas é a gente poder entrar na real. Entender. E eu acho que o mais legal da real, a gente vai encontrar pessoas na audiência que vão se identificar com essa real, porque é real, né? E de alguma forma ou de outra, isso vai prover insights, quiçá atalhos para essas pessoas. É tão bom a gente poder escutar histórias, aprender com histórias desde... Por que a gente estuda história na escola, né? Para poder aprender as pessoas. Se eu pudesse estar me escutando agora em 2013, né? Alguma coisa desse tipo. Não é? E eu acho que isso é massa, então é super legal poder ver isso. Então você fez o 6 em 7 e aí você tentou alguma coisa mais. Como é que foi? Fala pra mim. Eu coloquei na minha cabeça que trabalhar de forma perpétua ia me gerar menos estresse. Então tá bom. Você falou assim, esse negócio de fazer lançamento, abre carrinho, fecha carrinho, CPL1, vídeo de lançamento, tá dando muito trabalho. Eu vou trabalhar de forma perpétua e logo vou ter menos estresse. E qual foi sua experiência em relação a isso? Foi muito boa. Foi muito boa a minha experiência, mas quando você entra na linha... Foi muito boa, tanto que eu tenho produto rodando hoje com milhares de assinantes e tudo mais. Mas, assim, é uma parada muito diferente de lançamento. Você tem esporte diferente, né? Exatamente. Tem muitos fundamentos que são iguais e isso que fez eu conseguir decolar o meu negócio de uma forma ou de outra, entendeu? Eu consegui a base do lançamento, mesmo que você... Isso que é engraçado, né? Você pode não lançar,
Mas se você pegar tudo que tem no Fórmula e não aplicar o lançamento, mas aplicar tudo que vem antes do lançamento, você pode conseguir usar para vender qualquer coisa, de forma geral. Certeza. Então, isso realmente é fantástico. E daí eu comecei a rolar com Perpétuo, funciona hoje muito bem. Mas, assim, você começa a entrar num outro mundo, com outras métricas, outras formas de vender, tá aberto todo dia, cada dia você tem que encontrar uma coisa nova, depois para de funcionar, e você tem que continuar. E o que acontece? Quando eu percebi, a cada dia eu tava ficando mais longe da minha audiência, porque eu fiquei apenas como mais um produtor de curso no site onde eu vendia, que tinha muitos outros tutores, e eu acordava todo dia, e era métrica, saiu campanha, e não sei o que, e blá blá blá, e etc. E quando eu fui ver, o que aconteceu? Eu comecei a parar de fazer o que eu fazia, o que eu gostava de fazer. E o que você gostava de fazer? Ensinar e ajudar profissionais de tecnologia a conseguirem subir na carreira, né? E quando eu fui ver, eu virei um cara que só era um cara do marketing. Óbvio, eu aprendi muita coisa e realmente eu comecei a fazer muita coisa legal. Hoje eu tenho uma equipe bem bacana que me ajuda nisso, mas eu não estava mais conseguindo fazer também aquilo que eu curtia. Eu não tinha mais aquela proximidade com o público, eu não tinha mais, como se diz, aquela vontade de aprender coisa nova. Eu simplesmente senti que eu parei no tempo e também eu falei, poxa, né, a gente tem que ficar pegando milhares e milhares de assinantes, pagar tempo de vida do cliente, toda aquela história. Por que não criar um projeto novo e tentar fazer algo que eu consiga também mais me realizar profissionalmente, que eu consiga também ganhar bem, porque eu nunca saiu da minha cabeça o potencial dos lançamentos. Eu nunca, desde 2013, eu nunca deixei de te acompanhar, entendeu? Desde 2013, eu nunca deixei de te acompanhar. E é incrível também que todo mundo evolui, e eu vejo assim um monstro também, como você também. A gente consegue ver todo mundo evoluindo, né? A gente vê os outros evoluindo. Hoje eu tava conversando com a minha esposa exatamente isso. Falei, cara, como que o nível de evolução do Érico também, a gente vê também as pessoas evoluindo, né? E eu vejo como você engatou também numa crescente assim absurda, gigantesca. É só ver o último 678 que teve, que foi foi o melhor evento que eu já fui na minha vida, em qualquer área. Foi seu número 1. E pra quem não foi sabe, zero, impecável. Era o apelido do Fórmula de Lançamento ao Vivo, né? A gente geralmente apelida ele com os dias que vão acontecer. Ele aconteceu 678 do ano passado, o desse ano Fórmula ao Vivo é dia 4, 5 e 6 de dezembro. Não, foi uma grande evolução, sim. E é legal que você pegou, você viu, você conseguiu ver com seus próprios olhos, né? Cada movimento. Mas assim, quando você volta nesse novo projeto, você volta a olhar para lançamentos? Você não pensou em continuar fazendo ele em perpétuo? Por que não? Porque é muito mais questão de modelo de negócio, né? Então, basicamente, eu tinha uma escola online com mais de 1000 cursos rodando, e daí, no final das contas, o lançamento é um produto ali bem focado. E eu sou o professor, eu dou as aulas, eu tô em contato com o público e etc. Então foi criada, entre aspas, uma nova marca. Entendi. Então, e nessa marca você pensou, essa que eu vou usar lançamentos, é isso? Essa que eu vou. Então tá bom. E aí quando é que você volta nesse processo? Quando é que foi essa decisão? A decisão foi no começo, foi quase no meio de 2019. Então tá bom. Então, depois de um tempão, inclusive, meio de 2019, você falou assim, cara, quer saber de uma coisa? Vou fazer esse projeto, vou fazer com lançamentos. E aí você volta a fazer lançamentos, e já em 2019 você já fez o lançamento desse projeto? Sim, eu lancei, eu acho que foi em maio de 2019, alguma coisa assim. E como é que foi esse lançamento? Érico, 100%
do lançamento desse meu produto, eu fiz 6 em 7. Eu nunca fiz um menos de 6 em 7, cara. Aham. E... Mas você lembra como é que foi? Quanto é que, mais ou menos, quando você faturou nesse lançamento? Acho que foi... Mais ou menos. Acho que foi 128 mil reais, alguma coisa desse tipo. 128 mil. O produto Chama Full Cycle. Full Cycle. E ele é sobre mais ou menos o quê? Só pra gente ter uma noção. É basicamente como um desenvolvedor de software consegue desenvolver aplicações de gente grande de ponta a ponta. Basicamente. Show. Mais ou menos isso aí. E aí, então, você vai para um lançamento, você vai para um 6 em 7, né? Você vai para 128 mil. E aí, de quanto tempo você lançava em 2019 esse produto? Em 2019, eu acho que a gente fez 4 lançamentos, alguma coisa desse tipo. E você tem uma noção de qual foi o seu faturamento em 2019? Nossa, eu duro que eu não tô com os números aqui, mas a gente vendeu em torno... Secadinho. Acho que em torno de uns 500 mil, alguma coisa assim. Mais ou menos uns 500 mil. E que é um grande resultado. E não é à toa, porque já lá atrás você já sabia fazer um 6 em 7, já tinha feito 6 em 7. Também desenvolveu seu músculo em outros lugares e você acaba trazendo isso, várias dessas coisas, dessa vivência para o 6 em 7. Imagino que no final desse ano você vai no Fórmula de Lançamento ao Vivo, né? No 678, que a gente chama. O Fórmula de Lançamento ao Vivo. E esse foi o segundo evento que você foi? Você tinha ido em mais algum deles? Foi o segundo evento. Eu só fui no Fórmula 3 ao vivo e fui nesse. Não, aquele que era um bem espichado, né? Bem espichado, que teve o Flávio Augusto. Tem as palestras dele. O Érico de paletó. Érico de terninho, palitozinho, que legal. É a primeira vez que a gente começou a distribuir troféu pro 6 em 7, não sei se você lembra. Isso, eu subi. Pegou seu... que massa. Então, bom, enfim. E aí disso vai pro 678, que aí já é um evento 6, 7 anos depois, acho que isso. E muito mais gente. E você fala que foi um dos melhores eventos da sua vida, que saiu melhor. O que você lembra desse evento? Isso é interessante para mim que produziu o evento. Eu sempre fico com essa pergunta. Cara, o que a pessoa lembra de um evento depois de um ano? O que você lembra? E o que te marcou? E o que foi produtivo para você nesse evento? Eu acho que para mim estava muito claro porque, assim, a gente queria melhorar os lançamentos, né? Então a gente conseguiu fazer 6 em 7. Eu acredito que, inclusive, depois eu posso até falar, eu acho que o porquê que eu consegui acertar esses lançamentos, mas eu acho que o grande ponto é que a gente conseguiu fazer 6 e 7, mas também não conseguia passar dali. Esse que era o negócio. Você tava num teto, né? Você tinha 3 ou 4 lançamentos onde você tava ali, no 6 em 7, mas não tinha uma escala. Teve lançamento que ali, olha, pelo amor de Deus, tem que dar 100 mil, entendeu? A gente falava, será que vai bater 6? Será que vai bater 6 em 7? Será que... E batia, ok, mas chega um momento que você faz alguns múltiplos 6 em 7, você não tá mais preocupado em chegar pro pessoal do Fórmula e falar, eu fiz um 6 em 7. Não, você tá mais querendo ganhar mais dinheiro, né? Então, total. Você tá querendo escalar o seu processo. E agora eu fiquei um pouco curioso, que você deu uma dica, assim, de uma pergunta, por que você acha, você falou assim, depois eu posso falar por que eu acho que a gente fazia o 6 em 7, por que você acha que você conseguiu o 6 em 7 na época? Eu acho que a gente conseguiu manter sempre fazendo 6 em 7 por conta do Avatar. Fala mais sobre isso. A gente conseguiu identificar muito bem o Avatar. Eu acho que esse é um dos grandes segredos. Eu acho que muita gente... Eu fico olhando, né? Faço parte do Insider. Provavelmente o Érico vai falar depois um pouco mais sobre o Insider. E eu vejo muitos debriefings e eu acabo olhando muitos casos que deram certo, pessoal com ROI negativo, gente que não vendeu nada, você vê algumas pessoas crescendo. E eu vejo que por mais que a minha
promessa não estivesse legal, o produto estava confuso, apesar de todos os milhares de erros que o meu lançamento tinha, o que a gente acertava bem era o avatar. A gente sabia com quem a gente queria se comunicar, a gente sabia o que esse cara queria e a gente sabia o que falar para ele. E nesse a outra coisa... Deixa eu só fazer um adendo em relação a isso. Tem uma outra coisa, não esquece essa outra coisa não, vou até escrever aqui, tá? Mas assim, um dos problemas que eu vejo no Avatar, que as pessoas têm dificuldade, é que para você, isso é um achismo meu, para você acertar o Avatar, você tem que falar não para um outro Avatar. Para você acertar um Avatar, você meio que tem que falar não para um outro Avatar. E é esse não para um outro Avatar, para alguém que quer vender para todo mundo, que é uma decisão contraintuitiva e difícil. Então você tem que dizer, não é o sim que você fala, é um não que você fala. E geralmente a especificação do Avatar vem isso. Eu quero vender para todo mundo. E aí você acaba não vendendo para ninguém. Nesse processo de você acertar o seu Avatar, você já teve tentação? Isso é, no sentido de tentar mesmo. Eu imagino que para você ter acertado o Avatar, suponho que você teve que abdicar de falar para outros avatares em determinadas situações. Aconteceu isso mesmo ou com você foi diferente? Nunca foi assim? Acontece 365 dias do ano eu tenho vontade de vender para outros. Né? Entendeu? Esse que é o negócio. Mas o foco é o negócio, né? Pergunta como é que eu sei disso. Eu fico tentado o tempo inteiro e às vezes eu cedo a tentação. Às vezes eu cedo a tentação, né? Porque quem nunca, né? Como diria a minha personal, a Paulinha, ela fala assim, queira ou não queira, o ser humano também adora fazer besteira. Então, queira ou não queira, eu também cedo a tentação de abrir meu avatar. E assim, aconteceu recentemente numa campanha que eu fiz e eu senti o quanto eu não devia ter feito. E agora eu sinto tanto, senti o quanto que eu não devia ter feito. E olha, que eu não devia ter essa tentação, né? Essas tentações. Mas acontece em todas as faixas. E eu acho que nunca vai parar de acontecer. Então, como é que você lida com essa tentação de abrir o avatar versus fechar o avatar? Como é que você decide a hora de... Porque se você abrir demais, fazer ele muito genérico, tentar vender para todo mundo, não é bom. Mas se você fechar demais, os extremos não são nunca saudáveis. Você pode até morrer de beber água, né? Até beber água em excesso faz mal. Matar. Então, existe uma dicotomia, uma força antagônica, que sim, você tem que especificar e não, você não pode especificar demais. Então, esse balanço é esse balanço que separa os homens dos meninos no jogo, né? E de onde você encontra esse seu balanço? O que você tem para guiar esse balanço entre fechar demais e abrir demais? O que te guia? Bom, se eu tiver alguém aqui da área de TI, ou inclusive da área de segurança... Eu fui formado em TI, inclusive. Então. Mas assim, bom, você não deve muito saber. Por mim, não, que eu na área de TI, quando você vai desenvolver algo, ou quando você vai proteger algo, primeiro você fecha tudo e abre só o que você precisa. Então você trabalha pela negação, né? Se você vai deixar uma coisa protegida, o primeiro passo é fechar todas as portas. Exatamente. E aí você abre só o que você quer. Você não começa, entende, fechando aos poucos. Então, como é que isso acontece para você? Olha que interessante. Primeiramente, eu sabia, e essa é uma lição que vai pegando musculatura, né? Isso aí, por isso que eu digo, o que eu acho que fez grande diferença realmente foi o Avatar. Basicamente, o que a gente fez quem a gente vai querer pegar? São esses caras. Sim. Então vai ser exatamente o programador, ele já tem que ter ali pelo menos uns 3 anos no mínimo de profissão, ele tem que normalmente tá trabalhando, ele tem que estar assim, ou seja, foi realmente fechado. Foi assim. Você fechou o máximo que você pôde. A gente tem aquela opção, dar um tiro de 12 com um cano cerrado ou um tiro de sniper. A nossa ideia foi tentar fazer um tiro de sniper. Deu muito certo, mas estava muito fechado. E daí
a primeira análise no Insider surgiu. Eu lancei rapidão em janeiro, só para ter a minha primeira análise. E era aí que o Insider foi a primeira grande contribuição, na minha opinião, que mudou o jogo completamente, foi conseguir ajustar aí a mira, o balanço. O Thiago Batista. Aí, Thiago Batista, famoso Thiago. Sentou comigo. E falou, ele mostrou a copy. Você lembra mais ou menos? Lembro. Ele falou exatamente o que eu falei agora. Apesar de você ter vendido, etc., a sua copy tá confusa, a sua proposta de valor tá confusa. Eu tinha uma segmentação muito clara, eu conseguia pegar exatamente quem eu queria, mas eu precisava ampliar um pouco mais, né? Não tem como. E da forma como eu estava seguindo, eu não estava conseguindo ampliar isso. E foi essa análise que te abriu a mente para te dizer o quanto você tinha que ampliar. Porque, de novo, é um balanço. Eu falo isso porque eu faço análise de vez em quando também. O que separa os homens dos meninos é o balanço. Entre você ir geral demais e específico demais. Exatamente. Hoje eu tô passando novamente por esse momento. Eu tô querendo abrir mais. É normal então, isso. Não é só você, né? Eu também passo também por esse momento. E às vezes, no meu caso, eu posso até dividir um pouco o que acontece comigo. Na verdade, deixa eu pensar como é que eu comecei. Se eu comecei mais específico ou não. Definitivamente, para esse produto, que não é um produto que as pessoas acham que eu vendo, mas eu vendo, eu sempre fui muito específico, assim, espartanamente específico. Para a pessoa conseguir comprar essa parada, o cara tinha que ser um herói, ia ganhar uma medalha. Primeiro ele tinha que saber que existia, que não era anunciado, é só nas entranhas das entranhas das entranhas das entranhas das entranhas. Depois, quando ele queria comprar, ele também não era aceito. Então vai vendo. Eu fazia o processo cada vez mais difícil. E ainda faço. Por vezes eu fui abrindo. Abrindo no sentido de testando. E eu acho que... E teve uma vez que eu tentei abrir bastante. Assim, o que acontece se eu mostrar isso para todo mundo? Olha que interessante. Uma coisa que ninguém sabe que existe para todo mundo. Enfim, eu mostrei. E aí logo nos e-mails, logo nas primeiras vendas, logo no primeiro teste, com o tempo você vai adquirindo um faro, né? E aí você vê se tem tração ou não tem. Quando não tem tração, você tem duas opções. Ou você muda a oferta, isso é, muda o produto, ou você muda o avatar. Pode mudar a copy também, mas tem hora que não é o produto. Tipo, você não vai me vender um produto de programador. Faz sentido? Uhum. Eu não sou. Então, ou você vai vender outra coisa, ou você vai parar de fazer marketing para mim. Então, sempre chega esse dilema. Aí eu perguntei se eu queria mudar o produto, e eu não queria. Entendeu? Não queria mudar a oferta, achei que estava bom. E aí eu volto. Então, assim, para mim esse balanço eu consigo com vários testes. E muito auto-perdão. Já ouviu falar do auto-perdão? Auto-perdão é uma loucura. Porque quando você está jogando um alto nível de jogo, você está acostumado a acertar muitas vezes. E aí quando você erra, rola sempre uma bad. Uma bad, É isso. Eu acho que a expectativa que você tem com você mesmo vai aumentando cada vez mais. Quando você começa, você tem expectativa zero. Tem alguém que tem expectativa de faixa preta, mas enfim. À medida que você vai jogando o jogo e você vai ganhando, suas expectativas só vão aumentando. Então, isso te deixa menos propenso a arriscar. Porque quanto maior a minha expectativa é comigo mesmo, mais seguro eu vou jogar. Né? Se eu não quero errar. E aí você vai jogando seguro, mas o jogar seguro também afeta negativamente o seu jogo em ciclos, né? Você consegue jogar seguro por 1 ou 2 anos, talvez um pouquinho mais, mas depois tudo muda, né? Tudo vai mudando.
Então você vai sendo forçado, mas enfim. Então toda vez que eu tento abrir um pouquinho, eu tento abrir com muita compaixão de mim mesmo. É engraçado você ter compaixão de você mesmo, né? Você precisa ter compaixão dos outros. Mas a maioria dos empreendedores não tem consigo mesmo. É perdão, auto-perdão, levantando. Então é muito assim, quando vem com muita compaixão e capacidade de testar, é claro, você não pode testar com um lançamento que você precisa converter. Você testa com um lançamento que você está mais propenso a saber se funciona ou não. Então, mais ou menos a minha, muito teste, em inglês chama self-compassion, em português chama autocompaixão, não sei se existe tal. Acho que não existe, né? Não tem, mas é um pouco disso, auto-perdão mesmo. Por isso que eu perguntei para você, cara, esse balanço, na área, quando a gente está procurando crescer, sempre esse balanço, que a gente está colocando duas forças antagônicas. Eu atiro de 12 ou atiro de sniper, né? O que você falou sobre essa história de mudando e testando e evoluindo aos poucos, o que normalmente eu tento fazer uma comparação tipo uma BMW. Existem outros carros, mas eu sou muito ruim de carro e eu sei que BMW é assim, tá? Se você olhar uma BMW desse ano e a do ano passado, você vai ver que teve uma mudança no para-choque. A do ano passado pro do ano passado, uma mudancinha na seta. E não sei o que. Mas quando você pega e vê as mudanças e compara uma BMW de 2013 para uma de 2020, é outro carro. Mas as pessoas que acompanham esse ciclo sempre vai parecendo que só mudou isso, e ele nem percebe que o negócio mudou completamente, né? E tipo um iPhone, né? A gente tem um iPhone 12 e fala, não mudou nada, não inovou, mas compara, né? As mudanças que foram sendo feitas. Nossa, você falou, bateu na tecla. Eu tava falando, peraí, um chip mais rápido, uma câmera melhor, mas só isso, né? Será que eu compro, será que eu não compro? Aquela coisa. Engraçado que tem um grande cara desse nosso mercado escreveu um grande livro também. Se não me engano, eu tenho que pegar o nome de novo. Eu não quero passar o nome... esqueci. Desculpa. Era zero... eu acho que é Zero to a Million, Zero to 100 Million, não sei. Enfim, e ele conta uma história interessante de uma... Eu não sei se é uma fábula ou a história aconteceu mesmo. De uma fábrica de doce e é o exemplo da BMW, só que com outro desfecho. Olha que interessante. Ele, no caso da BMW, eu acho que ela tem ciclos de 4 em 4 anos. Então, eles vão dando mas de 4 em 4 anos, ou de 5 em 5 anos, ela dá uma parada. Uma revitalizada. Louca, né? Dá uma revitalizada. Basicamente, eu acho que ela injeta bomba no carro, ele sempre fica mais gordinho, né? Mas enfim. Até o Mini, que é da BMW, ficou bombadinho. É gordinho, né? Ficou gordinho, mas fortinho. Mas enfim, aí tem essa história que é interessante do cara que vendia, em inglês chama candy, em português é o quê? Balinha, doce. E aí era a balinha doce muito vendida, desde os tempos de sei lá o que, era a fórmula do avô. E aí um dia entrou um novo CEO, né, um novo presidente lá e falou assim, cara, precisamos, o que o CEO faz, né? O negócio já vende, o que eu vou fazer? Vou cortar custo, porque se eu conseguir vender. Aí ele pegou a lista de ingredientes da parada e tinha 13, 18 ingredientes. Aí ele olhou aquilo e falou assim, cara, não é possível que a gente não dá para tirar um ingrediente desses 18, não é possível. E aí ele botou todos os engenheiros de alimentos, alguma coisa lá, falou assim, gente, que ingrediente que pode tirar? Aí todo mundo ficava calado. Aí ele falou assim, deixa eu explicar de uma maneira diferente. Se a gente tirar um ingrediente e se a gente economizar com esse ingrediente, 10% da economia eu vou pagar para vocês. Aí os caras, opa! Agora eu tô olhando. Aí começaram a olhar e descobriram que tinha um ingredientezinho lá que custava 2 milhões por ano, era praticamente, mas se tirasse eles achavam que o gosto não mudava. E aí o que aconteceu? Eles tiraram o ingrediente. E aí botaram um teste nas pessoas, né? Esse primeiro testa, né? O teste às cegas, e adivinha, ninguém conseguia notar a diferença. E aí pegou e tirou os 2 milhões lá. Aí ele ficou super feliz. Aí ele falou assim, agora vamos fazer essa brincadeira de novo? Vamos fazer essa brincadeira de novo. No outro ano, no outro período, eles acharam outro ingrediente. Reduziram drasticamente ele, ou simplesmente tiraram, e economizaram mais 5 milhões de dólares.
E aí fizeram uns testes às cegas, fizeram a versão atual contra a versão anterior e não tinha... Ninguém conseguia saber a diferença. Ele, ótimo. Enfim, fizeram mais umas 5, 10, 20 interações disso. Economizaram centenas de milhões de dólares nesse processo. E o cara virou o CEO do ano, né? Foi premiado nas revistas, nas publicações e tudo. Passa-se muitos anos, do nada, assim, quase que do nada, as vendas desse doce começam a cair consideravelmente. Cai. Começa a cair. Aí o cara, ninguém sabe por quê. E ele bota os engenheiros, o marketing, porque você que lidou com o perpétuo, quando o perpétuo às vezes tem esses ciclos, né? E aí cai, você não sabe o que modificou, meu. Pô, é o tráfego, é a oferta, é um concorrente, é um review, é um vídeo que saiu, você não sabe de onde veio o tiro, mas parece que a parada despenca às vezes. E parece que levanta às vezes também, né? Então você tem esses ciclos, haja coração. Mas enfim, e aí ele não sabia, ninguém encontrava resposta, ele só levando, enfim. E aí, passa-se meses, ninguém encontra a resposta. Ele testa isso, testa aquilo, testa isso, testa aquilo. E aí, ele um dia pensando o que ele ia fazer, tinha uma jarrinha de doce, né, do mesmo da balinha. Ele pega a balinha e come a balinha. Ele falou assim, ué, essa balinha é muito diferente da balinha que a gente tem. Mas por quê? Será que tá com defeito? É muito diferente. Aí ele pergunta para a pessoa, fala assim, não, essa é a balinha original lá do seu avô. É antes das modificações. E aí ele falou, mas não é possível, porque a gente sempre comparou teste às cegas e claramente é diferente. Ele falou assim, não, a gente nunca comparava a versão primeira com essa, a gente comparava a anterior com a posterior. A modificada. Então, e aí você fez 1%, depois de 10, 15 interações, é muito diferente, né? Então isso funciona para o bem e para o mal também. Às vezes na fórmula eu fui modificando, e aí caía, e quando eu modificava, e às vezes eu tinha um rendimento subóptimo, o que eu fazia? Falei, opa, vou voltar para a receita original. Deixa eu executar a receita original clássica, sem tentar inventar nada. Eventualmente dava muito certo essa parada. Mas você tem razão, às vezes a gente, hoje, o que é a fórmula hoje versus a fórmula de 2013, ela é muito diferente, né? Porque foram adaptações. Tem uma coisa que a gente faz muito hoje, que a gente não fazia naquela época, não sei se você lembra, era ensinar tanto a audiência, né? Não sei se você... Totalmente. É uma parada. Como é que... Eu lembro que você falou, mas agora voltando ao Elo, então tem esse lance da BMW sim, que depois de um ano você vê muita coisa pro bem e às vezes essas modificações têm seus dois lados da moeda. Dito tudo isso, você falou assim, cara, por que funcionou? Você falou assim, eu acertei o avatar. E a gente entrou um pouco a fundo nisso. Aí você falou, tem outra coisa. O que é essa outra coisa? Espero que você não esqueceu. Não esqueci. Eu tava lembrando, eu tava pensando, porque eu não posso esquecer de falar. Pode parecer até mesmo estranho para muita gente, tá? Porque, para mim, eventualmente, se eu olhasse de fora, soaria estranho. Mas, se você olhar, hoje em dia, a maioria dos faixa pretas, e daí, de repente... Eu olho, cara, eu vou olhar as redes sociais dos caras bombando nas redes sociais, os Instagrams dos caras bombando, YouTube, todas aquelas stories e etc. E se você for no meu Instagram hoje, do que eu lanço, eu tenho, chama @devfullcycle, para quem quiser acessar. devfullcycle. Isso. E se você for para lá agora, você vai perceber que eu tenho, eu acho que 8 mil seguidores. E o meu YouTube, eu tenho 18 mil seguidores. Não é nada brutal, né? Não, absurdamente nada brutal, nada. E você é faixa preta nessa parada. O meu último lançamento que eu tive com... Esqueci o nome. Da foto, careca.
Como que é o nome dele? Meu Deus. Pô, Deu da branco. foto careca. Fotógrafo, tem a semana do fotógrafo profissional. Nossa, tem tanto careca. Gustavo Vanassi. Eu não sei, tem tanta gente careca. O Vanassi. O Vanassi tá careca agora? Meu Deus. Ele tá meio careca. Tá meio careca. Eu não sei, eu não me lembro do Vanassi careca, cara, mas tá tudo bem. E se não for o Vanassi, deve ser... Será que ele não tá... É o Vanassi, sem dúvida, é o Vanassi. Total. E ele olhou e falou assim, cara, não é possível. O Vanassi. Fotógrafo não é possível, entendeu? Você tá fazendo o show dos Rolling Stones num boteco? Olha a sua audiência. Você tá fazendo o show dos Rolling Stones no boteco. É o Vanassi. Você tem que fazer no Maracanã. Você tem que fazer no Maracanã. E não sei o quê. Olha a sua audiência. E etc, e etc. E sim, é estranho, porque a maioria do pessoal que eu vejo... ou o canal do YouTube é bombado, ou o Instagram é bombado, e etc. Eu não tenho nem o arraste pra cima ainda. É um negócio bizarríssimo, né? No Instagram. E provavelmente a gente tem milhares de defeitos exatamente porque tá assim, né? Mas o que fez muita diferença foram... A primeira decisão eu tinha o canal antigo, mas eu não queria ter o risco de misturar o avatar. E nesse foi um momento crucial que a gente falou, pessoal, vamos começar do zero. Então a gente criou uma nova conta no Instagram, criamos um novo canal no YouTube e eu falei, tudo que for entrar aqui vai entrar focado nesse avatar. Alinhamento entre a promessa e o conteúdo. E todo o conteúdo que eu soltar não vai ser conteúdo para cumprir tabela. Vão ser conteúdos muito bons e que você não acha facilmente na internet. Então, se você tiver mais ou menos hoje na área que eu trabalho, se você for procurar algo que realmente acaba sendo avançado ou alguma coisa assim, provavelmente você pode se deparar com um vídeo meu. Eu acabo indo mais para aquele lado meio, vamos dizer, de long tail, mas eu acho que isso fez uma diferença muito grande. Porque apesar do canal não ser um canal gigante, as pessoas que vão no canal acabaram virando fãs do nível, da qualidade de conteúdo. Né? Então, isso não aí fez... Não tem grandes quantidades, mas as pessoas que são aquelas pessoas fãs... Tipo Harley Davidson, né? Quem é fã da tal da mais moto. Ou menos, né? Chega até a tatuar no braço a parada. Então, essa foi uma decisão difícil, né? Porque você tem uma tentação. Eu tinha um canal na mão lá, sei lá, com 20 e poucos mil inscritos há 1 ano e meio atrás. Eu poderia aproveitar, era de tecnologia também, mas eu não estava falando com todo mundo. Eu queria garantir que ia sair exatamente sempre alinhando o meu avatar com o meu produto ali de uma forma extremamente falando exatamente aquela língua, entendeu? Então, esse alinhamento para mim foi focado muito, teve um foco muito grande. E o Engraçado terceiro... que... Opa, pode falar, por favor. Não. Eu falo pra caramba, viu, Érico? Me corta, tá? Pelo amor de Deus. e eu não falo, né? Mas enfim, continua. Eu queria ouvir até o final. E esse? Se você seguir nessa linha, você tem um avatar, você tem o conteúdo muito focado pro avatar. Logo, quando eu vou fazer um lançamento, eu acabei tentando pegar sempre as melhores leads para esse lançamento. Hoje eu tô com um problema, começando a enfrentar, entre aspas, né, os desafios de escala, aumentar lead e tudo mais, aumentar mais a boca do funil, vamos dizer assim, mas a gente já fez lançamento de quase 500 mil para 8 mil leads. Entendeu? A gente chegou a fazer lançamentos de... Então, o nosso maior lançamento que a gente teve até hoje, a gente fez com 12 mil leads. É engraçado que existe um lançamento no Plat, né, esse grupo que você falou anteriormente, de um cara que fez um lançamento para, eu não sei se foi 4 ou 5 mil leads. Definitivamente foi menos de 10.
Às vezes eu erro, às vezes é 7, 8, enfim. Chamar de menos de 10. E ele fez um 8 em, se não me engano, não sei se foi em 1 ou foi em 7, mas enfim, fez mais de 10 milhões. Definitivamente mais de 10 milhões de faturamento numa lista Super pequena. Nesse nível, coisa que é nesse nível que acontece. O fato do grande faturamento de uma lista, adivinha o que foi? Se você tem uma lista muito pequena, onde é que você acha que ele jogou? Onde é que ele saiu da média? Você tem que fazer 10 milhões com uma lista de 8 mil. Ou ele vende para todo mundo, mesmo assim não dá, né? Pô, se for 2 mil e tiver 4 mil vendas, dá 8 milhões. Não dá. Não dá ainda. Não O dá produto ainda. tem que ser muito grande, muito Então ele tem que ser um produto muito caro. Né? Então ele acabou vendendo um produto muito caro. Eu não sei se era 20 mil, 30 mil, mas enfim, era um produto caríssimo. Em algum momento você já... o tema do seu podcast são as tentações, né? As tentações do faixa preta. Existe uma tentação que é uma tentação muito grande, que é a tentação de você abrir ou fechar o avatar. A gente discutiu o balanço disso. Já passou para você alguma tentação a tentação do preço, de criar um produto de um preço que o seu mercado nunca viu ainda? Então, olha, existem duas tentações nesse momento na minha mente, tá? E eu tô... esse último lançamento que eu vou fazer agora em novembro tá sendo o meu lançamento de teste, basicamente. Eu realmente estou mudando algumas coisas, mudando os parafusos. A base da fórmula é a mesma, mas mudando bem o aperto dos parafusos, para realmente conseguir testar algumas coisas. Um dos testes que a gente está tentando é abrir um pouco mais a boca, abrir um pouco mais o avatar. A gente está apanhando para ajustar algumas coisas. E o outro ponto realmente é o que a gente está considerando fazer, que é aumentar o preço do produto. São geralmente os dois. Então, a gente existem tá as tentações. Mas a gente está fazendo aumentar um pouco a boca e um pontinho, né? preto. E as tentações do lançador, né? Do lançador. São diferentes, mas enfim, ele também teve tentações e nós também temos. É interessante, é sempre uma tentação. Como é que você vai saber? Como é que você pretende aumentar esse preço? Simplesmente aumentar ou você pretende fazer alguma coisa diferente? Bom, eu tô seguindo um indicador. Eu tô entrevistando 2 alunos por dia. Interessante. Como é que é eu isso? tô entrevistando os caras. Eu também tô entrevistando um aluno quase todo dia. Parabéns. Mas não é para aumentar o preço sua atitude. Necessariamente. Eu entrevisto os caras, o pessoal principalmente da área de TI. Cara, se pede um depoimento, os caras sofrem para tirar, porque eu acho que não é muito o perfil da galera. Então eu bato um papo com o cara, entendo mais ou menos esse bate-papo que a gente tá fazendo, e depois eu faço algumas perguntas bem no preto e branco e falo, cara, o que você acha do preço? O que você sentiu na hora de contratar? Você quase não contratou? Você tá achando o curso barato? Você achou caro? E o cara meio que joga, eu falo, por favor, seja brutalmente honesto. E grande parte da galera que tem falado pra mim, teve um cara que falou que achou, quase que não comprou porque ele achou que era pegadinha, porque tava muito barato. Olha que loucura. Não entendeu? Então... É tipo uma BMW. Se tiver muito barato, você acha que tem alguma coisa errada. Porque você tem uma expectativa de maior, né? Engraçado que esse produto que foi vendido, ele pegou carona numa coisa que as pessoas estão acostumadas a pagar caro. Sabe o que é? MBA. Então ele entrou nessa pegada, né? Enfim, dito tudo isso, acho que foi isso. Então pegou carona numa coisa que eles estavam acostumados a pagar caro e ninguém reclamava. Não é que ninguém reclamava, ninguém pede desconto. Mas já não era algo que estava muito descolado da realidade da pessoa que estava procurando, talvez, né? Mas enfim, dito tudo isso, mas vamos lá, e se entra 2020, né? 2020 você já está no Insider, que é esse programa de mentoria. Você já recebe análise de lançamentos. Toda vez que você lança um faixa preta, analisa. Ele te dá dicas. E até a última vez que você olhou, qual o seu faturamento em 2020?
Perto Mais de ou 2 menos. milhões, perto de 2 milhões e 100, mais ou 2 menos. milhões e 100. Recente faixa preta, 2 milhões e 100. E agora vem uma pergunta. Geralmente num processo, existe... Quando a gente vira faixa preta, a gente começa a distinguir falhas. Você mencionou o avatar. A segunda falha foi alinhamento de conteúdo, foram decisões estratégicas. Você tem sempre umas coisinhas que tem um dinheirinho escondido ali. Não é uma vitória, assim, não é de 100 para 200 ou de 500 para 3 milhões, mas sempre tem pequenas otimizações que, pô, não acredito que eu não fazia isso. Você consegue ver nessa jornada entre do 6 em 7 até a faixa preta, você consegue mencionar uma, quiçá, talvez duas, pequenas otimizaçõezinhas que você virou uma chavinha, talvez não tenha trazido um rio de dinheiro, mas trouxe um dinheirinho a mais ali no processo? Você consegue ver algumas viradinhas de chave onde Eu tinha consigo dinheiro ver uma viradona. Tinha dinheiro escondido no meu lançamento. A gente chama isso de deixar dinheiro. Eu tava deixando dinheiro na mesa. De deixar dinheiro na mesa. Qual vez que você deixou dinheiro na mesa, que você sacou e agora você... Esse você não deixa mais? Cara, a forma de como a gente apresentou o lançamento. O Vanassi, o careca, vamos chamar ele de careca. Cara, eu preciso encontrar o Vanassi novo, porque eu não lembro dele tá careca, cara. Cara, eu acho que eu tô imaginando ele careca e ele não tá careca. Bom, mas enfim. Independente nisso. Quando ele olhou o formato do meu lançamento, ele falou, cara, eu quero um lançamento desse pra mim, cara. A gente mudou a cara do lançamento. A cara do lançamento parece um super evento. Acabei de dar um Google do Vanassi aqui e digitei imagens e ainda não achei uma careca. Ah, é verdade! Tá careca! Tem imagem careca mesmo? Sim. Tem sim. Olha isso, meu. O que a pandemia não faz com o cara? Enfim. Bom, tô vendo algumas carecas assim. Mas vamos lá. Então, voltando. Agora que a gente resolveu esse problema da careca não careca, mas enfim. O Vanassi falou, eu queria esse modelo de lançamento pra mim. Foi aí que você parou. Vamos lá. Cara, a gente tá usando muito. A gente intensificou ao máximo que a gente conseguiu o gatilho mental do evento. Fala mais sobre isso. Quando a pessoa vai para uma semana do lançamento, né, para a semana do evento e tudo mais, a gente queria demonstrar para ele que como se ele tivesse num evento, numa plataforma ali que tudo tivesse na cara dele para ele conseguir participar. Então, por exemplo, o camarada vai ter as aulas. Então a gente fez um design bonito, depois eu posso compartilhar com a galera. E a gente colocou ali aulas. E para cada aula a gente criou um thumbnail boladão, super bonito, com o nome da aula, descrição para cada coisa. Nos nossos eventos, para cada aula, para todo dia, a gente faz uma live com alguém que a gente chama especialista, né? Tipo como se fosse dar uma palestra, uma talk. Então a gente colocou ali talks ali, né? Lives que vão ter. A gente criou as lives, a cara das pessoas. Aí a gente fez um coletor de testemunhos no nosso evento. Então, quando o cara clicava ali, a gente falava, poxa, a gente tá mega feliz aqui, deixa o seu testemunho. Você lembra aquela época da internet, quando a gente tinha sites com bookmarks, a pessoa entrava e deixava uma mensagenzinha fofinha numa página e dava enviar? Eu não sei se... Eu lembro, tipo aqueles livrinhos de assinatura de restaurante ou hotel. Ah, deixa aí, Érico esteve aqui, foi muito legal, aí você assinava e tal. Isso, então o que a gente fez? A gente colocou um botão ali e colocou ali, não sei se foi depoimentos, alguma coisa parecida. Quando a pessoa clica, ela coloca o nome, e-mail e deixa uma mensagem falando o que você tá achando do evento. E aí o que acontece? Um monte de gente começa a mandar essas mensagens. E a gente aprova, né? Cai em toda aprovação. E conforme as pessoas vão acessando,
A prova social que vai gerando ali é imensa, porque vai aparecendo mensagens de todo mundo. Inclusive, a gente copia parte de todas essas mensagens e a gente coloca na página de vendas. Olha como é que foi o evento, olha essa galera curtindo, eu quero ver você com a gente. E cada evento são depoimentos de pessoas diferentes. E por último, eu fiz algo que isso dá muito trabalho, a gente acabou descobrindo na sorte, eu ia na cagada, né? Mas que deu muito trabalho mesmo, é o seguinte: a gente tem umas partes técnicas do nosso evento que no vídeo eu falava, agora tenta fazer isso. E daí um dia, com o blog, que a gente tinha o Facebook ali embaixo, né, pra pessoa escreve nos comentários, o cara escreveu ali e falou, olha como é que o meu ficou. Aí o que eu fiz? Eu copiei aquele link e fui ver se realmente o que o cara fez estava funcionando. Aí eu respondi e falei, cara, olha, rodei aqui, funcionou. Aí um outro cara fez isso, eu fiz isso com 5 pessoas. De repente, um monte de gente falando, Wesley, você esqueceu de corrigir o meu. Wesley, você esqueceu de corrigir o meu. E de repente, dava a impressão que todo mundo estava querendo fazer pro Wesley corrigir o exercício daquela pessoa. Certo. Então, o que eu fiz? Eu coloquei uma área de desafios agora nessa plataforma, onde para cada vídeo a gente coloca um desafio, a pessoa tem um campo onde ela bota, e a gente corrige e retorna para ela. E se ela fizer todos os desafios, a gente dá um certificado de participação. Ainda que legal, do evento não nosso. Só ela aprende, como ela faz. E como é que você corrige? Eu sei que deve ser super técnico para a área de PI, mas você tem um robozinho, um programinha que corrige isso? Como é que é? Isso todo mundo pergunta, principalmente porque a gente da área técnica. Cara, tudo na mão. Tem gente do atendimento corrigindo exercício técnico porque a gente ensinou uma fórmula. A gente está correndo agora para automatizar, mas aquela história. Eu não automatizo algo enquanto eu não sei se está funcionando bem. Né? Não é porque está automatizado que funciona, né? Então a gente testou primeiro e funcionou legal. Então eu acho que essa ideia de evento com desafio, com a interação do cara deixando a mensagem dele, com as aulas, eu acho que teve uma grande mudada de jogo aí pra gente, entendeu? Que massa. Tava deixando dinheiro na mesa. Que massa. E no final das contas é você identificando, você pegando gatilhos mentais, prova social, participação e achando um jeito de intensificar isso na sua primeira coisa, né? Prova social, prova, né? Isso é, muitas pessoas dando testemunho em prova social. Prova é o testemunho em si. Participação, o cara participar. Então é isso que você fez. E o evento, né? E nesse caso também corrigindo o gatilho aí é o ápice da reciprocidade, né? E participação, né? A gente sempre fala que, pô, se eu te mandar um livro, a pessoa vai se sentir feliz. Se eu mandar um livro com uma dedicatória, ela vai se sentir feliz. Se a dedicatória for assinada à mão comigo, pô, ela fala, pô, se o cara ela se sente recíproca, né? É engraçado isso, que louco. Muito massa. Wesley, que massa! E, velho, agora que você tá na faixa preta, né? No mundo da faixa preta, eu costumo dizer que faixa preta é o começo, não é o fim. O que é o próximo jogo que você tá jogando? Você é um tipo do cara que sim, você vai se importa, tá jogando o jogo do segundo grau, que seria você ir de 2 para 10, que é um grande salto. Apesar de que as pessoas acharem que não é um salto tão maluco quanto parece. 0 para 2 é muito mais difícil do que 2 para 10, definitivamente. Bom saber. É bem mais. Por isso que não é 2 para 5, não é 2 para 4. É 2 para 10. Porque se fosse 2 para 4, as pessoas nem iam ver passando por isso. Eu acho. Acho eu, né? Posso estar errado. Mas dito tudo isso, tem 2 categorias de faixa preta. Tem um faixa preta que está bem super confortável no nível de 2 e está tudo bem. Ele não quer ir para 10. E tem um faixa preta que quer jogar o jogo do 10. Você é um cara, e é muito recente, eu não sei se você já decidiu isso, você é o cara que vai jogar o jogo do próximo grau, ou você é um cara que não é sua prioridade no momento? Como é que isso ocorre para você? Bom, é engraçado você falando isso do 10, né? Quando a gente virou faixa preta e etc, tal,
eu mandei mensagem pro Thiago e falou, pô, Thiago, olha aí, faixa preta e tal, né? Ele me viu mudando o avatar lá no Facebook, lá do Insider. E daí, não sei se ele mandou uma mensagem, eu não lembro eu acho que ele mandou no Messenger lá no Facebook, falou assim, pô, cara, agora você tem que correr bastante aí pra chegar no 10. Só nesse momento, passou pela minha cabeça falar, pô, cara, agora eu tô jogando vai ser um outro jogo já, né? Então, eu acho que eu tava tão focado que eu não tava nem pensando muito na história de 10. Agora já tá virando uma realidade, então a gente tá com sangue nos olhos mesmo, a gente quer bater. Que ótimo. Que massa. Quer Show bater. de bola. Vai jogar o jogo Vamos jogar. Nível. Que massa. Teve uma época que pra mim, não sei se foi exatamente entre o 2 e 10, mas eu titubeei. E eu titubeei porque eu tinha, na época, uma crença limitante, que hoje eu chamo de limitante porque me limitava. Eu achava que ir de 2 para 10, eu ia perder um pouco da minha essência, um pouco talvez um pouco do cuidado que eu tinha com os meus clientes, talvez ia dar muito trabalho, ia ter que ter muito funcionário, e às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim, aquela coisa toda, né, que a gente tem. E eu lembro de um cara me perguntar isso e eu falei, não, eu tô bem onde eu tô. Tô super feliz, não preciso ganhar mais dinheiro. Eu falei, acho que algumas coisas minhas dela. Ele falou assim, Érico, quanto você era? E na época ele não era de 2 para 10, é tipo aumentar 10x, né? Ele falou assim, Érico, quando você ganhava 10x menos, 10 vezes menos do que você ganha hoje, a sua vida era mais fácil? Aí eu falei, não, cara, minha vida era um capeta. Então eu falei assim, por que você tá falando que quando você ganhar de 10 vezes mais, sua vida vai ser necessariamente mais difícil? E o que veio na minha cabeça é que ele falou pra mim, ele era bem mais velho que eu, no sentido de resultados e de idade também, bem mais maduro, no sentido de experiência também. E ele falou pra mim assim, Érico, não necessariamente, tem gente, cara, que aumenta 10 vezes mais e vive uma vida do capeta. E tem gente que vive a vida do capeta agora. E tem gente que vive a vida do capeta quando era 10 vezes menor. Então, assim, não é correlacionar. O seu crescimento não correlaciona com a sua qualidade de vida necessariamente. Pode correlacionar, mas não é. Você pode crescer e continuar tendo as coisas que são negociáveis e negociáveis com você. Eu falei, nossa, que massa. E hoje eu sou bem mais que 10 vezes maior do que é. Na verdade, eu acho que eu sou cerca de 63 vezes maior do que eu era naquela época. Olha que louco, né? A gente não tá falando nem de 10. Daquela conversa, hoje eu devo ser, é que eu não marquei exatamente, mas eu acho que eu devo ser 63 vezes maior. E minha vida não tá 63 vezes menor. Inclusive, minha vida hoje é bem melhor do que era quando eu era 63 vezes menor. Então, assim, por isso que eu sempre faço essa pergunta, porque às vezes eu acho que posso. Eu sempre imagino que algumas pessoas podem ter a trava que eu tinha, mas na verdade todo mundo que eu perguntei, ninguém tinha trava não, tá todo mundo querendo jogar o jogo. Então pra mim é fantástico isso, muito massa. Mas então é isso aí, eu acho que foi massa a conversa de hoje. Eu levei para um lado um pouco diferente das outras que eu tenho levado, falamos de tentações da faixa preta, a gente falou de dinheiro na mesa, né, de processo. E que dica você dá para quem está... Agora que você já é um faixa preta, já passou por N fases desse processo, que dica você daria para alguém que está começando agora essa jornada? Qual que é a dica do Wesley, se você pudesse dar uma só? Bom, a minha dica é o seguinte, quando a gente começa no Fórmula, tem muita coisa ao mesmo tempo que a gente tem que fazer. A gente tem que estudar tráfego, a gente tem que criar conteúdo, a gente tem que fazer bastante coisa. Mas o que acontece é o seguinte, às vezes a gente acaba fazendo tudo isso de uma forma ruim, ineficiente. Então, por exemplo, 2 raízes e 7 Nutellas. Mas às vezes, quando você olha, os Nutellas estão ali só para cumprir tabela, não gera valor nenhum para a pessoa. Então, eu acho que o que me ajudou a chegar nesse momento da faixa preta não foi nenhuma expertise maluca em si em relação àquela hack de tráfego, fazer aqueles lançamentos gigantes. O público nosso é bem pequeno, mas o que eu acho é gerar valor de conteúdo mesmo. Isso não é jargão. Quando falam cria conteúdo é importante, etc. Não é jargão.
cria um conteúdo decente, um conteúdo que não seja fácil, que não seja não fácil de execução, mas que não seja fácil de todo mundo encontrar na internet, né? Crie coisas que realmente façam diferença, porque às vezes você olha um Nutella ali, dá vontade de chorar, aquilo não vai enriquecer nada na vida das pessoas. Eu acho que se a pessoa conseguir trabalhar muito firme no conteúdo e alinhar isso com quem ela quer alcançar, eu acho que faz diferença. E não cair na tentação do avatar. Escolhe um e bate na parede até dar errado. Daí você troca, mas não muda no meio do jogo, não. Total. Wesley, um grande, grande abraço. Foi extremamente proveitoso, não só para as pessoas, como para mim. Eu também anoto várias coisas, eu também aprendo com um monte de sacadas. Tem algumas anotadas aqui. Obrigado de verdade e boa sorte no seu próximo lançamento. E antes de você terminar, só fala pro pessoal como é que eles te acham. Caso eles queiram saber um pouco mais sobre desenvolvimento, vai que eu tenho um desenvolvedor e queira aprimorar suas técnicas. Legal. Pode entrar no canal do YouTube, youtube.com/fullcycle ou no Instagram, @devfullcycle. Aí basicamente está tudo lá. Tá joia. Obrigadão, um grande abraço. Valeu, Érico. Mega prazer. Tchau, tchau.